No vídeo de hoje eu vou testar o papel craft, mas eu não vou desenhar nele, eu vou bordar. Será que vai dar certo? Vamos descobrir. Olá, eu sou a Bia, sou ilustradora freelancer e faço ilustrações bordadas. Antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês que eu já bordei superfícies diferentes do tecido, como, por exemplo, esse papel de aquarela, que também é uma folha bem grossinha. Eu aquarelei ela e bordei por cima. Olha só o avesso dela, dá pra ver que ela era em branco. E eu também já bordei o EVA. É um material bem diferente, não é comum bordar nele, mas é super gostosinho de fazer, porque ele é maciozinho, olha. E eu fiz essa arte abstrata nele. Outro material que eu já bordei é a tela de ponto cruz, que é essa tela que tem uns furinhos, né, pra fazer o ponto cruz. E eu bordei ela, claro, sem fazer o ponto cruz. Mas o papel craft é a primeira vez, então vamos ver se vai dar certo. Esse papel que eu comprei é tamanho A4, ele tem 300 gramas. E aqui tá dizendo que é ideal para artesanato, convites, cartões, encartes, catálogos e cardápios. Não tá falando que é ideal para bordar, mas a gente vai descobrir se serve para isso. Bom, vamos ver como que é essa folha. Vou tirar aqui essa capa. Ele tem um tamanho padrão de A4, né? Um tamanho padrão aí de, por exemplo, uma sulfite. E sentindo assim a folha, ela parece ser bem firminha, ou ela é bem grossa, né? Ela tem, acho que uma resistência boa. Acredito que vai dar pra furar. Mas eu vou precisar dela menor, então eu peguei a folha 4, cortei ao meio, transformando no tamanho A5. Então é esse pedaço que eu vou usar para bordar. Tá, mas o que eu vou bordar nesse papel? Eu pensei em completar uma coleção minha que já existe, que é de mandalas bordadas. A primeira é essa que eu já mostrei para vocês no papel de aquarela. A segunda mandala eu fiz na tela de ponto cruz, é o mesmo material que eu mostrei pra vocês agora há pouco naquela outra arte. Nela eu também explorei pontos diferentes do ponto cruz. E a terceira mandala eu fiz no tecido cru, que é esse tecido bem molinho, né, um material comum de se bordar, e ela é toda em branco, feita no tecido da mesma cor. Tanto é que na câmera vocês não vão ver certinho, mas é um tecido de algodão comum. E se tudo der certo, a quarta mandala eu vou fazer hoje no papel craft. Eu ainda não sei se eu vou fazer meia mandala ou uma mandala inteira. Independente disso, eu já separei algumas referências para esse desenho. Aqui eu tenho algumas referências de mandalas que eu mesma desenhei, mas ainda não dei nenhum destino para elas. Eu acho que eu vou usar elas apenas como referências e não copiar simplesmente a mandala inteira, né? Eu vou pegar o que eu gosto de cada uma delas e transformar numa nova mandala. Isso porque nenhuma delas eu enxergo como uma mandala que possa ser feita no papel, já que no papel é tudo muito diferente. Por exemplo, no papel é muito difícil fazer essas curvas e tantos detalhes assim, porque pode acabar rasgando. Já essa referência, ela tem traços mais retos, né, que daria para deixar bem certinho no papel, mas mesmo assim ela já tem muitos detalhes. Também é um bom exemplo do que não dá para fazer no papel, que é esse monte de curvas, né? Esse aqui eu gostei bastante, mas essas áreas que são preenchidas é muito difícil fazer no papel. Não é impossível, mas teria que explorar técnicas mais avançadas. Essa aqui foi a que eu mais gostei, esse efeito aqui cruzado dessa pétala. Eu gostei muito, eu com certeza vou usar no meu novo desenho. E então eu vou deixar o meu tablet aqui no cantinho para eu poder observar as referências para criar minha nova mandala. Como eu vou fazer o esboço manualmente, primeiro eu marco as linhas guias que vão me ajudar na estrutura desse desenho. Então eu marco o raio da mandala e a divisão dos setores dela, que vão ser simétricos. É dentro desses setores que eu vou criar as pétalas da mandala. Com as linhas guias feitas, eu começo a fazer o esboço do desenho e a mandala começa a tomar forma. Para os meus esboços, eu gosto de usar o lápis colorido ao invés do lápis grafite, porque o grafite ele faz muita sujeira. E eu tenho mania de ficar passando a mão em cima do que eu já desenhei, e aí acaba borrando tudo e acaba sujando o papel. Por isso que eu optei fazer o esboço com essa cor de lápis. Com o desenho da mandala pronto, eu apago as linhas guias que eu tinha feito anteriormente e aí eu começo a definir como serão os pontos do bordado. Para isso eu estou consultando esse meu caderninho, que é o meu caderninho de texturas. Nele eu carrego várias ideias, inspirações e testes de técnicas diferentes de pontos que eu posso utilizar nos meus bordados. Tendo em mente como que vai ser o bordado, eu coloco no papel para não esquecer depois como que vai ser cada parte do desenho. O bordado no papel é diferente do tecido e ele não pode ser feito na base do improviso. A gente precisa planejar como que vai ser os pontos para poder furar o papel antes.
E é por isso que eu vou marcando com a caneta exatamente onde que eu vou furar esse papel e eu vou usando a régua para definir a distância entre os pontos. Porque essa distância ela não pode ser muito pequena, porque senão o papel pode rasgar. Para deixar essa distância segura, eu deixei aproximadamente meio centímetro entre um ponto e outro. E esse foi o resultado do desenho, já com as marcações de onde que eu vou furar o papel. Antes de furar realmente, eu vou fazer um teste nesse papelzinho pequenininho. Eu cortei mais um pedaço da folha, né, para poder testar a furação, para não estragar o desenho que eu já fiz, né? E eu vou usar esse instrumento, que é o furador de papel, e ele é próprio para fazer isso. Para não estragar a mesa ou até mesmo a ponta do furador, eu preciso de uma proteção embaixo do papel. Então eu peguei um pedaço de EVA e ele vai fazer essa função de amortecer a ponta do furador. Agora a gente vai descobrir se isso vai dar certo. Furei de um lado, virei o papel e furei novamente do outro. E aparentemente deu certo, foi assim que ficaram os furos. Essas rebarbinhas, elas são normais, elas ficam assim mesmo e normalmente ficam onde saiu a ponta do furador. O mini teste aparentemente deu certo, então vamos furar o papel de verdade. Vou virar o desenho porque tá ao contrário. Na verdade, tanto faz o lado, mas eu gostei mais da mandala nessa parte direita, então eu vou manter assim. Bom, essa marcação, ela vai ficar na parte de trás da peça, porque a gente não quer que fique aparente esses riscos. Então eu vou virar a peça e agora sim, essa é a parte da frente do nosso bordado. E as rebarbinhas que eu mostrei antes também devem ficar no avesso da peça, porque não quero que apareça elas para ficar um acabamento mais legal. Mas para começar, eu faço as furações do avesso para o direito, porque eu preciso seguir as guias que eu desenhei. Afinal, é por isso que eu marquei pontinho por pontinho para eu saber exatamente onde eu tenho que furar. Terminei as furações iniciais e esse foi o resultado. É assim que ficou a parte do direito. Repare que na primeira furação não chega a abrir um buraquinho suficiente para passar as linhas. E ficou toda essa textura na parte da frente. Agora sim eu vou furar do direito para o avesso. Por conta da furação inicial, eu já consigo enxergar onde vão ficar os furos. Então não tem problema eu não estar enxergando o desenho que eu fiz. O que eu tô fazendo nessa etapa é basicamente alargar um pouquinho os furos e também empurrar as rebarbas para a parte de trás da peça, para que elas não fiquem aparentes. Terminando esse processo, eu dou uma conferida para ver se eu não esqueci nenhum furo. Agora sim tá pronta a nossa furação. Dá para perceber que os buraquinhos agora têm uma abertura suficiente para passar os fios de bordado. E agora também no direito da peça já dá para ver mais ou menos o que é o desenho. Não fica tão claro, mas já dá para ver que é uma mandala. E além disso, o papel ele não tá com rebarbas. As rebarbas elas foram todas para a parte do avesso. Então a parte da frente vai ficar com o acabamento bom do jeito que eu queria. E as rebarbas estão todas no avesso, olha só, essa é a parte do avesso. Então aqui vai continuar o desenho que não tem como remover e ele ainda vai servir como um guia na hora de bordar. E todas aquelas rebarbinhas feias ficaram deste lado do papel. Papel furado. E agora é a hora da verdade. Porque até agora o desenho deu certo e a furação também. Mas é só bordando que a gente vai descobrir se dá certo bordar. É agora que a gente vai ver se esse papel não vai rasgar, ou se o acabamento vai ficar esquisito e feio. E se eu vou conseguir seguir o desenho sem ter nenhum problema. Eu vou pegar aqui as minhas caixas de linhas. Nessa caixa estão as minhas linhas de meadas, que são essas nesse formatinho. Aqui estão as fechadas, as abertas, eu tenho mais fechadas guardadas em outras caixas também. E aqui são as de novelinho. Como nessa minha coleção de mandalas bordadas eu tô seguindo uma paleta de cores mais neutra, eu estou pensando em fazer com o próprio preto, ou com um branco, ou até um cru, né? Esse tom barbante mesmo. Para decidir a melhor forma é esticar as linhas em cima do papel, da superfície, para poder ver como que, imaginar, né, como que ficaria esse resultado e até para escolher as espessuras das linhas.
Bom, então eu acabei escolhendo a cor preta, então eu escolhi aqui 3 tipos de linha nessa cor. Então aqui tem a linha de meada, que essa linha aqui pode ser usada de várias espessuras, né? Porque ela se divide em vários fiozinhos, então dá pra usar com um fiozinho só, fica bem fininho, ou 2 fios. Isso dá pra usar com até 6 fios ou até mais se você usar a linha duplicada, então já dá pra variar bem a textura. Já essa, que é de novelinho, ela tem uma espessura média aí, né? Ela não se divide igual a de meada, então é uma espessura única. Já essa aqui, ela também é de novelinho, mas ela é bem mais grossa. Pra ser sincera, eu não sei nem se vai passar pelo furo, se vai dar certo bordar com ela. Mas eu tô aqui justamente pra testar. E caso não dê certo, eu posso pegar esse fio mais fino também e usar duplicado. Isso também dá um efeito mais grosso. Então tem várias espessuras aí pra explorar nesse bordado. Então bora começar. Separei aqui a linha de novelinho média, escolhi a agulha que é compatível com esse tipo de linha. Fiz a etapa mais difícil, que é enfiar a linha na agulha, e comecei. A primeira passada de agulha, o nozinho fica no avesso. E nesse momento que eu sinto o papel, a agulha passando por ele, eu só consigo pensar, vai dar tudo errado. Isso porque eu achei o papel muito sensível, por mais que no início eu tinha achado ele de fato resistente, só agora que eu tô passando a linha através dele que eu comecei a perceber que ele é muito fácil de amassar, e se amassar o papel em uma dessas passadas pode estragar todo o trabalho feito. E como vocês já devem ter percebido, para bordar o papel eu tenho que ficar virando ele do direito para o avesso, do avesso para o direito o tempo todo. Isso porque ele não é como um tecido que dá para sentir, né, onde que vai enfiar a agulha. Não, precisa olhar exatamente onde que tá o buraco para poder colocar a agulha. Então por isso que tem que ficar virando toda hora. Eu vou mostrar um pouquinho de perto para vocês verem como que funciona. E é assim que fica o bordado no papel. E esse aqui é o avesso, é por ele que eu tô me guiando, mas isso aqui vai virar uma bagunça, depois não vai dar pra entender nada. Mas vamos lá continuar esse bordado, porque tem muita coisa pra ser feita ainda e eu vou acelerar o vídeo pra não ficar tão cansativo pra vocês. Olha só, o avesso fica tão confuso que com o tempo os furos começam a sumir. Olha só, eu preciso entrar nesse furo aqui, mas ele já tá coberto pelas linhas. Olha só ele aqui escondidinho. Então o único cuidado com o avesso é em relação a isso, para eu não me perder. Mas de resto não tem problema ficar feio, afinal é avesso. Olha só, eu cheguei nessa parte aqui central do desenho e eu não sei se vocês separaram, mas toda vez que eu tô bordando eu seguro ao redor da agulha, né? Eu seguro e aí eu coloco a agulha, puxo, né? Sempre com um dedo de cada lado. E aqui no centro tá bem difícil esse alcance. Tá vendo? Em ambos os lados. Fica difícil de alcançar e ter firmeza na hora de segurar. É por isso que eu cortei o papel e esse é o tamanho máximo que dá para fazer. Se fosse um pouquinho maior, eu já não conseguiria alcançar o centro do papel, então não daria para bordar. Então vamos supor que a altura dele fosse a parte menor do papel. Olha, não tem como alcançar o meio, então não tem como bordar. É por isso que no papel, infelizmente, tem esse limite de tamanho, não tem como ser muito maior que isso. Repara como que é importante segurar o papel na hora de colocar a agulha, é isso que estabiliza e dá firmeza na hora de atravessar o papel com a linha. Por isso que eu escolhi esse tamanho de papel, para mim esse é o limite máximo de tamanho. E a largura aqui tem aproximadamente uns 15 centímetros, então esse é o limite máximo, pelo menos para mim, o comprimento dos meus dedos, né? Para bordar papel precisa ter cuidado redobrado e também precisa de paciência, né? Porque precisa ficar virando o papel para lá e para cá,
prestando atenção em cada ponto para não amassar o papel. Fora que também dá uma tonturinha, né? Ficar virando e virando e virando e virando esse papel, chega uma hora que cansa. Eu quero mostrar para vocês essa parte que eu vou fazer a textura aqui dessa pétala. Para ela eu vou usar um fio mais fininho, então eu vou pegar a linha de meada. E olha só como que é a linha de meada, ela tem vários fiozinhos fininhos, olha. Então aqui eu vou separar quantos eu quero, se eu vou fazer com um, ou com 2 fios, 3, 4, até 6, né? Ela vem normalmente com 6 fios. O que eu quero mostrar nessa parte é que eu vou fazer uma técnica que ela vai ser feita a parte de cima do papel. Ela não vai atravessar por baixo, vai ficar somente os nós, né? Então o nó inicial e o nó final na hora de arrematar. Então eu comecei colocando a agulha, deixando o nó inicial ali atrás. E agora tudo vai ser feito na parte de cima do papel. Então eu não vou mais atravessar esse papel para fazer essa textura. Sendo assim, eu vou prender essa linha nos pontos que já estão feitos no papel, ó. Então eu passei ali a linha embaixo do ponto que já tá feito. E ó, quando eu puxo, ele já tá preso, tá firme. Então, todo esse contorno que eu já fiz vai servir de estrutura para prender essa textura que eu tô fazendo agora. E o que vai gerar essa textura é esse efeito zigue-zague que eu tô fazendo com a agulha, de ficar atravessando a linha para lá e para cá. Agora sim que eu terminei esse trechinho, eu vou passar a agulha pro outro lado, só para poder arrematar e deixar o nozinho atrás para dar um acabamento, né? Pronto, terminei a textura nessa parte da mandala, ficou assim o resultado. Vou continuar agora o restante do bordado. Nessa parte eu tô usando somente um fiozinho da meada para ficar bem fininho. Eu gosto de brincar com essas texturas diferentes, né, com as espessuras de linhas diferentes, porque é isso que mexe com o contraste, o peso da peça, que deixa ela em harmonia, deixa em equilíbrio. É isso que dá um diferencial no resultado final. Olha só a diferença da parte que eu fiz com um fiozinho só, fica bem mais delicado. Agora eu vou fazer a parte que eu mais temia, eu vou testar essa linha super grossa. Eu acho que ela não vai passar porque olha só a diferença entre a espessura da linha e os furos. Fora que para passar ela precisa estar dobrada ao meio, então são 2 fios mais a largura da agulha. Então eu vou ter que alargar esse furo, né? Eu vou pôr um pedacinho de EVA aqui embaixo. Ela vai passar por esses buraquinhos aqui.
Então é aí que eu vou alargar o furo. Então eu vou pegar aqui o furador de novo. E para alargar, eu vou dar uma giradinha e também uma leve atravessada aqui com muito cuidado. E olha, ficou um baita furo. Eu espero que a linha passe, porque senão vai ficar um buraco enorme e vai ficar horroroso. Vou alargar os outros furos também, né? Porque ela vai passar pelo papel várias vezes, então são vários furos. E meu Deus, esse furo ficou muito grande. Eu sei que é um teste, mas agora essa linha vai ter que passar, porque senão vai ficar horroroso. O que vai dizer se vai dar certo ou não é a agulha passar. Essa agulha ela é bem mais grossa, porque para ela atravessar aquele fio, ela precisa ser mais grossa. Agora vamos ver se ela vai passar pelo buraco. E a agulha entrou, mas ela não atravessou. A parte mais grossa dela ficou para trás. Ela não passa. Mesmo o buraco já estando enorme, ela não passa pelo furo. E com a linha ainda, com certeza não ia passar. Então eu desisti. Pois é, senhoras e senhores, aconteceu o que eu mais temia. Não deu certo. E o que eu vou ter que fazer é pegar a linha de meada que eu tava usando antes e usar duplicado, até porque agora tem um buraco enorme no meio do desenho. Então a minha esperança é esse fio aqui, que ele não é tão grosso, mas aí eu vou usar ele dobrado ao meio, usar ele duplicado. Vamos ver, tomara que dê certo, né? E ufa, ele passou. Acredito que esse fio vai cumprir bem o papel do anterior e dá para dar uma boa disfarçada nesse buraco que ficou. E olha só, eu gostei, no final das contas ficou bom. Ainda dá pra ver o tal do buraco, mas nada demais, nada que vai afetar o resultado final. No todo ficou bom. Bora dar uma acelerada nisso aí e terminar esse bordado.
E aí, agora tá pronta essa arte? Ainda não. Isso porque eu ainda vou digitalizar essa peça. O meu trabalho funciona dessa forma. Eu digitalizo as peças para que elas possam se transformar em qualquer coisa, em qualquer mercado, seja como material digital ou físico. Mas a parte manual tá pronta. Esse foi o resultado do bordado no papel craft. Quando eu tiver digitalizado, vocês também vão conseguir visualizar melhor como que tá essa peça pessoalmente, porque no vídeo sempre tem uma alteração de cor, né? Não fica muito fiel à realidade. Esse aqui é o avesso, eu adoro mostrar o avesso porque mostra como fica bagunçado, porque o avesso ele não tem que ser perfeito, né? O importante é estar bonito na parte da frente e acho que eu consegui cumprir bem esse objetivo. Para digitalizar, eu abro a câmera, fotografo, né? Vou ver se a foto ficou boa, se pegou todos os detalhezinhos e vou tratar essa foto. No caso, ela não ficou tão boa de primeira, então fiz uma segunda tentativa. Agora sim, ela ficou melhor, né? Dá pra pegar cada detalhezinho ali, né? Ficou com uma qualidade boa. Então, eu vou tratar essa foto, né? Cortar ali as rebarbas para ficar somente a peça e vou tratar a iluminação, o contraste, cor. O meu objetivo nessa etapa é deixar o mais fiel possível à realidade. Eu quero que dê para ver nesse arquivo digital exatamente aquilo que eu vejo através dos meus olhos. Porque, como eu falei, a câmera nem sempre capta exatamente aquilo que a gente está vendo diretamente com os olhos. Eu conferi aí a edição, eu achei que ficou muito bom. Dei um super zoom para ver cada detalhezinho. E agora sim está pronto. Deixei aí na tela para vocês verem o resultado final da arte digitalizada e também a versão física. Eu super aprovei esse material e me diverti muito no processo. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa arte e se você sabia que dava para bordar no papel craft. Espera aí que a Bia do Futuro veio dar um recadinho para vocês. Sabe essa arte que você acabou de ver eu fazendo? Então, ela está disponível para compra. Isso significa que eu estou disponibilizando vários produtos personalizados com essa arte aí estampada. Então, você pode ter essa arte aí na sua casa, em formato de pôster, quadro, capinha de celular, capa de caderno e muito mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição de cada produto disponível dessa arte. Essa é uma forma de você poder contribuir com o meu trabalho como artista. E caso você não consiga contribuir dessa forma, comprando um produto meu, você pode me ajudar de uma forma que é de graça, que é deixar o like no vídeo. Bom, isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Tchau!